Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Rede Formar e esse é o nosso podcast Socorrista Pet. Nós ajudamos você a salvar a vida de cães e gatos mesmo sem ser veterinário. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. E meu nome é Karina Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema do nosso podcast de hoje é como identificar intoxicação por monoetilenoglicol. Mas antes de começar o vídeo, já peço para você, deixa bastante like, comenta bastante aqui embaixo e compartilha esse vídeo. Bora começar o podcast. Para começar, Karina, por que a gente vai falar sobre esse tema? Então, a gente escolheu falar sobre esse tema porque ele é um tema que está recente, né, que está tendo uma repercussão muito grande, porque até o dia de hoje já foram 54 cães que, né, a gente teve registros que morreram por conta da intoxicação do monoetilenoglicol e, né, infelizmente foram cães que foram intoxicados por alimentos destinados aos próprios cães, né, que é um pouco diferente do que a gente vem falado aqui dos alimentos que não podem ser, porque já são tóxicos. Aqui a gente está falando de uma intoxicação por alimentos que foram destinados ao fornecimento, né, para os animais. E eu aposto que todo mundo que está assistindo, inclusive eu, esse mês, né, já ofereci bifinhos, já ofereci petiscos, né, já ofereci essas coisas, esses alimentos para o nosso animal, porque é um alimento destinado para eles. A gente nem sequer imagina o perigo que estava passando, né, que estava por trás desse alimento. Então, por isso, a gente resolveu trazer esse tema para, né, ajudar as pessoas a salvar a vida dos animais, mesmo sem ser veterinário, por intoxicação por monoetilenoglicol. E por que esse tema é importante, Karina? Esse tema é importante porque, por exemplo, né, a gente, quem acompanha a gente aqui mais tempo, né, a gente sempre trouxe alimentos que não devem ser fornecidos para os animais, né? Como, por exemplo, o chocolate, a cebola, que são alimentos que a gente já tem conhecimento, né? Que não pode ser fornecido para eles. Só que agora a gente está com outra intoxicação que aconteceu por alimentos, como a gente já falou, que são destinados aos animais, né? E isso é importante porque quem que poderia imaginar que um alimento próprio para uso, próprio para fornecimento para um cão, que até agora a gente encontrou nesses alimentos para cães, né? Não quer dizer que não tem gatos, mas o foco ainda está nos cães. Mas quem podia imaginar que isso oferecia algum risco, né, para os animais? E a gente vai, né, trazer aqui hoje quais pontos, o que a pessoa ela pode fazer, que ela pode, né, dar uma segurança maior para esse animal, caso ele seja intoxicado, porque era algo que a gente não esperava. Muita gente não tinha conhecimento de que isso poderia acontecer e muita gente nem sequer faz noção, né, de que ela pode conseguir salvar a vida desse animal, mesmo sem ser veterinário, simplesmente, né, identificando que o animal foi intoxicado por essa substância. E o que infelizmente não aconteceu, o que infelizmente, né, provocou a morte já de 54 animais, que, como eu comentei, né, que são animais que foram levados às clínicas, fora os outros animais que intoxicaram, que ainda não chegaram no atendimento. Então, por isso que esse tema é importante, né? E só refrisando aqui que a gente vai falar baseado no nosso pilar 2, né, que é o pilar que a gente fala da questão da identificação. Saber identificar que o seu animal foi intoxicado por monoetilenoglicol ou que ele foi intoxicado por qualquer outro tipo de intoxicação. O nosso foco aqui hoje é o monoetileno, mas saber que o seu animal foi intoxicado por qualquer tipo de intoxicação vai te ajudar a salvar a vida dele, mesmo sem ser veterinário. Se você não souber identificar, você vai levar esse animal para o veterinário num estado muito grave da doença e no estado que, infelizmente, pode ser que esse animal nem consiga sobreviver. Então, por isso que esse tema ele é muito importante. E assim, Karina, a gente sempre costuma trazer nos nossos vídeos coisas que realmente trazem intoxicação, que é igual plantas, alimentos que podem causar intoxicação em cães e gatos. Porém, dessa vez, foi algo que foi feito para os animais, né? Como que isso aconteceu? Então, os bifinhos, né, e outros petiscos, como por exemplo aqueles, não sei se você chegou a ver, que parece um chicletinho, que é para saúde oral dos animais, que funciona como uma escovação, eles têm na composição deles uma substância que é o propilenoglicol.
que é uma substância legalizada, é uma substância que é permitida a utilização dela na fabricação de produtos de origem animal, de produtos para animais e também, né, produtos para seres humanos. Não é uma substância proibida e ela funciona como um aditivo, né, para esses alimentos, para fazer, por exemplo, o bifinho ficar mais suculento, para fazer o bifinho ficar mais saboroso, para dar uma certa umidade para esse alimento. Só que, infelizmente, né, alguns lotes de propileno glicol de alguns fornecedores, que não é o nosso papel aqui expor, né, foram contaminados com uma outra substância um pouco parecida com o propileno glicol, que é o monoetileno glicol. Esse monoetileno glicol, a gente encontra ele principalmente em baterias, né? Baterias, por exemplo, de geladeira, de freezer, né? E também a gente encontra ele em motores de carro. Não é uma substância, né, que pode ser utilizada para alimentação humana, para alimentação veterinária, porque é uma substância extremamente tóxica. Só para relembrar aqui, a gente teve, né, um outro incidente parecido algum tempo atrás, se eu não me engano, em 2019, né, 2018, 2019, envolvendo uma cervejaria, que várias pessoas morreram porque houve a mesma troca do propileno com o monoetileno. Como que aconteceu essa troca, né, com esses petiscos? Ainda, né, a polícia, os órgãos competentes estão fazendo a investigação para saber como que houve. Até então a gente sabe que houve, que aconteceu essa troca, né? Não se sabe ainda qual foi o processo, mas que aconteceu e que ao invés de ser adicionado o propileno glicol, foi adicionado o monoetileno glicol, que era extremamente tóxico para cães. E também, lembrando que também é tóxico para seres humanos. E o monoetileno glicol, uma curiosidade aqui, gente, não é que eu provei, tá? Mas o monoetileno glicol, ele é doce. Então, ele é saboroso, ele é palatável. Porque algumas pessoas podem estar pensando assim, mas se colocou uma substância tóxica, todo tóxico não é amargo? Porque a gente imagina que veneno é amargo, né? Mas no monoetileno glicol, ele deixa o bifinho até mais gostoso, até mais saboroso, porque ele é mais palatável, ele é mais saboroso, né? Facilitando ainda mais a intoxicação. Então, foi isso que aconteceu, né? Ao invés de se utilizar o propileno glicol, que é uma substância que é uma substância liberada para utilização, para medicina, tanto para alimentos de animais como para alimentos de humanos, foi feita uma substituição, que ainda não se sabe o processo, onde que aconteceu essa substituição, né? Se foi criminal, se foi acidental, do monoetileno, que não é uma substância liberada para consumo, porque ela é uma substância extremamente tóxica, que infelizmente geralmente provoca a morte, né, de humanos e de animais em até 72 horas após a ingestão. E Karina, conta pra gente, o que essa substância causa no corpinho do animal? Então, o monoetileno glicol, né, ele tem uma absorção muito rápida. Então, assim, é importante que as pessoas saibam o pilar 2 dos primeiros socorros, né, para conseguir salvar a vida do seu animal, mesmo sem ser veterinário, porque a intoxicação, ela começa de uma forma muito aguda, de uma forma muito rápida. Geralmente, o animal ele ingere o petisco, 10, 15 minutos já começa, né, a aparecer os sinais. Por quê? Por ser um álcool, ele tem uma absorção muito rápida. Ele é absorvido, tá? Já tem alguns animais que conseguem, inclusive a gente humano também já consegue fazer a absorção já sublingual, debaixo da língua já começa a fazer a absorção dessa substância. O principal foco dela, ao contrário do que muita gente possa acreditar, né, que é irritar o estômago, irritar o intestino, não é. Tá? O principal foco dessa substância é provocar uma lesão no sistema nervoso. E o sistema nervoso ele é responsável por controlar todos os outros sistemas. É ele que controla a visão do animal, controla a audição, controla o equilíbrio, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Ele que controla o sono, se o animal vai ficar acordado, se o animal vai ficar dormindo. Ele que controla o coração, respiração, intestino, estômago. Então, essa substância, o monoetileno glicol, o principal foco dele, infelizmente, né, é provocar lesões, e são lesões muito graves no sistema nervoso central do animal.
E essa lesão no sistema nervoso central, né, para quem não está muito habituado com a linguagem, né, é o cérebro do animal, né, o cerebelo que está perto do cérebro, são os órgãos, né, da cabeça do animal e da coluna. Então, vai afetar de uma forma muito ruim essas estruturas do corpinho do animal. E isso vai provocar lesões no restante. Como eu falei, né, é um sistema que controla todos os outros. Então, a gente vai ter reação em vários outros sistemas, infelizmente. E assim, Karina, a gente fica preocupado, né? Você consegue dizer quais são os sinais específicos desses casos de intoxicação? Antes de falar dos sinais, só a gente deixar bem claro aqui que, de verdade, né, a pessoa saber identificar os sinais de uma intoxicação vai, assim, ajudar demais ela conseguir salvar a vida desse animal, mesmo sem ela ser uma veterinária, sem ela ser um veterinário. E isso é o que a gente está tentando passar para o máximo de pessoas possíveis, né? Inclusive, a gente pede para compartilhar com mais pessoas, porque é o que tem salvado a vida de alguns animais, né? Porque é uma intoxicação muito grave e quanto antes vocês perceberem os sinais que esse animal manifesta, maior é a chance desse animal sobreviver, porque é uma intoxicação grave, então a gente consegue aqui agir mais no pilar 2, que é o pilar da identificação. Quais são os primeiros sinais que geralmente acontecem quando o animal é intoxicado por monoetilenoglicol e que muita gente, por não ter o conhecimento, acaba que passa desapercebido ou não vê a importância, né? Ou não, tipo assim, acho que não é nada demais. É o seguinte, como a gente já falou, a intoxicação ela geralmente acontece minutos após a ingestão, né? Os sinais, na verdade, acontecem minutos após a ingestão de um petisco, né? Os dois primeiros sinais que aparecem são o animal ele fica mais sonolento, ele fica mais lento, ele fica mais na dele, mais calminho, né? Então, assim, fornecer um petisco para o animal e percebeu que esse animal mudou o comportamento, né? Se é um animal, por exemplo, igual o meu cachorro, Catarina, que não para quieto um minuto, comeu um bifinho, ficou quieto demais, já começa a ligar o alerta. Tem alguma coisa de errado. O segundo sinal que muita gente nem sequer, nunca nem percebeu no animal, né? Mesmo estando saudável, depois vocês percebam, é que esse animal, quando ele está intoxicado, ele tem os mesmos sinais de quando a pessoa bebe e passa do ponto, sabe? Que fica andando meio cambaleando, é o mesmo. Então, esse animal, ele não consegue andar em linha reta. Ele começa a cambalear. Não estou falando que esse animal vai andar em círculo. Tá? Ele vai andar, mas ele vai tombar para um lado, ele vai tombar para o outro, ele não vai conseguir andar em linha reta. Tem casos, né, que são casos mais graves, em que o animal foi exposto, né, recebeu muito mais petiscos do que deveria receber, que esse animal ele nem consegue ficar em pé. Ele fica em pé, mas ele fica tão tonto que ele cai. Ele fica em pé, ele cai por conta, né, de altas quantidades de monoetileno. Então, são os dois sinais que geralmente são os primeiros sinais, que são sinais no sistema nervoso, que foi o que a gente falou, que é o sistema que mais vai sofrer intoxicação, e que muita gente não percebe, né? Que são sinais que, se você perceber, você já tem que levar esse animal no veterinário, né? Para aumentar as chances desse animal conseguir, né? Desse animal sobreviver e sobreviver sem sequelas. São os únicos sinais? Não, tem outros sinais que a gente pode perceber, mas são sinais que podem demorar um pouco mais para acontecer, e quanto mais tempo demora para você identificar, menor a chance desse animal sobreviver, que é a convulsão, né? Convulsão é quando o animal ele começa a se debater demais, ele começa a ter movimentos musculares, né? Todos os músculos desse animal, a maioria, na verdade, começa, né, a ter reações involuntárias que o animal não tem controle e esse animal fica inconsciente. A convulsão é um sinal muito grave, né? É importante você saber identificar uma convulsão aqui também nesse caso, porque a maioria das pessoas acredita que convulsão é o animal cair no chão e se tremer todo. Só que a gente já falou aqui tem outras conversas, né? Que só o fato do animal estar piscando muito, um olho só um olho piscando, já é um sinal de uma convulsão. Então, perceber esses sinais, que são os sinais mais sutis, já te adianta bastante no processo. Só que você tem que saber ele. Se você não sabe, você acha que é assim, nossa, ele está piscando para mim do nada, cachorro doido, e o animal está demonstrando que ele está intoxicado, tá?
E os outros sinais que pode acontecer, que são sinais comuns a praticamente todas as intoxicações, né? Que infelizmente é um sinal que geralmente é o que as pessoas, né, a maioria percebe, vai procurar uma ajuda, é o vômito e a diarreia. Só que pode ser que se você conseguir identificar só esses sinais, que são sinais comuns a praticamente todas as intoxicações, a chance desse animal sobreviver vai ser menor. Então, né, lembrando aqui que o mais importante é que você saiba, né, identificar os primeiros sinais, que é o animal ficar mais apático, mais quieto, mais prostrado na dele, e esse animal ter dificuldade em andar em linha reta, né, indicando que esse animal está com tonteiras, ele não está conseguindo firmar, ele não está conseguindo ter um equilíbrio por conta da intoxicação do monoetileno glicol, né? Então, assim, o resumo é saber identificar, né, saber o pilar 2 vai te ajudar a salvar a vida desse animal. Se você não sabe o pilar 2, infelizmente, as chances de perder um animal por conta de uma intoxicação por monoetileno glicol ou por conta de qualquer outra intoxicação é muito grande. Porque você vai perceber quando já está tarde demais. Né? E a gente viu agora, né? A gente foi pego, uma notícia ruim, mas a gente foi pego de surpresa, que além das substâncias que a gente já sabe que é tóxicas, a gente tem os riscos de substâncias que não são, mas que podem se tornar. E a gente tem que estar preparado para caso isso aconteça, a gente saber identificar que tem algo de errado. E Karina, conta pra gente, como a nossa audiência faz para evitar que isso aconteça com os animais delas? Ó, a gente falou bastante aqui do pilar 2, né? Que é o pilar da identificação. Mas aqui a gente vai falar algumas coisas do pilar 1, que é o pilar da prevenção. Como a gente ainda está nessa situação, né, esse desequilíbrio que a gente não sabe ainda não sabemos, né, quais são os petiscos envolvidos, quais que já não estão, a gente está nessa confusão ainda até tudo se resolver, né? A primeira dica de prevenção aqui seria não fornecer petiscos que contenham na formulação o propileno glicol. Aí eu comentei, né, com o meu Instagram pessoal falando sobre isso. E uma aluna me perguntou, professora, mas não é o monoetileno que é tóxico? Então eu não tenho que procurar petiscos que tenham monoetileno? Não vai ter monoetileno na formulação porque ele não pode estar. Então, se é o propileno glicol que teve essa contaminação com monoetileno e não sabemos ainda todas as empresas que possam ter comprado esse lote, então o ideal é evitar, né, que é uma recomendação inclusive do Ministério da Agricultura, né, e Pecuária e Abastecimento do Brasil, é a gente evitar adquirir até o momento qualquer produto que tenha propileno glicol, né, na sua formulação, tá? Fica aí só um parênteses, é isso mesmo, fica aí até um parênteses, que o órgão, o Ministério da Agricultura, ele também já colocou na lista lá do site deles alguns alimentos destinados aos humanos que também estão contaminados com monoetileno glicol. Então, vale aí o alerta de ficar, né, acompanhando o site do Ministério da Agricultura, os alimentos de cães e humanos que não devem ser fornecidos porque compraram esse lote contaminado. Uma outra dica, que é uma dica muito legal, que eu já faço com os meninos, né? Quando eu falo dos meninos, são os meus cães, né? É claro que eles, Fiona e Catarino, eles são consumidores de petiscos, né? Por conta de treinamento, por conta de medicação, numa quantidade muito pequena, mas não vou ser hipócrita de falar que eu não dou, né, que eu não dava, porque agora eu vou ficar mais pé atrás ainda, mas que é uma forma boa de você substituir até o momento, é você fazer os próprios petiscos, né, cozinhar rodelinhas de cenoura, né, cozinhar rodelinhas de batata doce, brócolis. O que eu estou fazendo para ficar mais crocante? Eu cozinho e coloco na air fryer. Então, ou a cenoura crua, que ela já é mais crocante, até o momento, até tudo esclarecer, porque a gente ainda está num momento de incerteza, né? A polícia está investigando o que aconteceu. Então, para evitar, é melhor a gente não fornecer, né? Até a gente ter certeza e substituir por coisas naturais para esses animais, para eles também não deixarem de comer. A gente acostumou eles, né, a receberem os agrados alimentares e só substituir por uma coisa mais natural, com menor risco de intoxicação. E para finalizar, Karina, deixa um recado final para a nossa audiência. Olha, o recado final, na verdade, são 2 recados. O primeiro aqui
né, que a gente, como tutor, a gente tem sim que saber, né, identificar, a gente tem que ter o pilar 2 na nossa mente, né, porque é muito importante a gente conseguir entender os sinais que o corpo do animal está mostrando que tem algo de errado, porque alguns sinais, como a gente falou aqui, são sinais sutis demais, que requerem uma atenção do tutor, né? E o segundo recado é que, se tiver uma suspeita, se você tiver identificado esses sinais que a gente trouxe aqui, que você não forneça nada para esse animal, né? Não forneça nada, não forneça ovo, não forneça leite, não façam nada, né? Identificou os sinais, já corre com esse animal para o veterinário. Ao identificar os sinais, né, já é um passo muito importante, já é um passo que vai te ajudar a salvar a vida desse animal, mesmo sem ser veterinário, mas identifiquem e leve, né, para que esse animal seja atendido. E de preferência, né, se você tiver fornecido, se você tiver, levar a embalagem de qual alimento que você forneceu, né, para a gente tentar identificar, ajudar as pessoas a identificarem, né, a justiça identificar quais as marcas que infelizmente estão envolvidas. Tá? Então compartilhe para mais pessoas conseguirem salvar mais animais, para fazer essa corrente aí de pessoas que ajudam os animais. Muito obrigada e beijão. Então esse foi o nosso podcast de hoje, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Já peço para vocês, deixa muito like, comenta bastante aqui, deixe perguntas também e compartilhe esse vídeo para ajudar a salvar a vida de cães e gatos mesmo sem ser veterinário. Até a próxima!